Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés de Jesus e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava preocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela vá, que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a parte melhor, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria, antes de tudo, saudar os padres, diáconos das Sororias de Deus Norte e Sul, com as respectivas paróquias aqui presentes neste jubileu das Sororias, para viver esse momento de comunhão e quero expressar também o nosso desejo de caminhar como peregrinos. Neste tempo jubilar, a palavra de Deus deste domingo vem ao nosso encontro, falando de hospitalidade, falando de escuta dos peregrinos. As três personagens que entram, vimos na primeira leitura, na tenda de Abraão, e também Jesus que como peregrino entra na casa de Marta e Maria. É sempre Deus que passa pelo nosso caminho e nos coloca diante de um desafio. Qual é o desafio? Passar da agitação, da preocupação por aquilo que eu devo fazer para Ele, para Deus, ao estupor, maravilhamento por aquilo que Ele faz por mim. Na primeira leitura vimos isso, a preocupação por aquilo que eu devo fazer por Deus, mas também no Evangelho. Abraão, diz o texto bíblico, sentado à entrada da sua tenda, na hora de maior calor do dia, de repente aparecem diante dele três homens. E Abraão convida-os a entrar. Não se limita a Abraão a trazer-lhe água para lavar os pés, como era costume, uma obrigação quase, no povo semita. Mas Abraão improvisa um banquete com o pão recém-cozido, com um bezerro dos mais tenros e melhores do seu rebanho, com coalhada de leite. Chega naquele tempo não tinha intolerantes. Para mim não dava certo. E depois fica de pé junto deles, na atitude do servo. O servo sempre vigilante, para que nada falte aos convidados. A primeira coisa que chama a atenção no texto é quem aparece, é Abraão. Quem é que aparece Abraão? É o próprio Deus, no versículo 1, três homens, no versículo 2, os anjos, no capítulo 1 no versículo 1 do capítulo
capítulo seguinte, 19. Com quem Abraão está falando? Com 3 pessoas? Com uma só? Com o próprio Deus? É um texto ambíguo. Ora é uma pessoa, ora são 3, ora são anjos, ora é o próprio Deus. O que é que o autor do texto sagrado quer nos ensinar através desta ambiguidade? Uma coisa, quer ensinar que quem acolhe pessoas está acolhendo a Deus, que dá vida. E que os anjos são mensageiros de Deus, ou expressões do próprio Deus. E Abraão, que é chamado o pai da fé, o símbolo da fé, sabia muito bem que acolher as pessoas é acolher o próprio Deus. Aliás, a própria hospitalidade fazia parte da mística semita. E, terminada a refeição, acontece algo de impensável. É anunciada a Abraão a realização de seus sonhos, dos seus anseios mais profundos, a chegada de um filho, o herdeiro da sua casa, o continuador da sua descendência. E aparentemente o dom do filho é a resposta de Deus à atitude bondosa, gratuita de Abraão. A mesma palavra Abraão significa pai do útero, Abraham, ou seja, pai de uma prosperidade numerosa, pai da fertilidade. Entretanto, esta promessa de Deus aparece assim. Mas para Abraão, achava que a promessa de Deus tinha ficado no esquecimento. Deus desistiu, Deus não cumpriu mais as promessas em minha vida. O texto de hoje mostra que não. Mas ao mesmo tempo nos apresenta um Abraão que, apesar da velhice, age como um jovem. Ao invés de estar deitado, acomodado, cochilado à sombra, Abraão está sentado, atento aos acontecimentos. Não era hora de visitas, mas Deus não marca a hora, nem aparece vestido de glória. E Abraão é tão cordial, é tão acolhedor, porque percebe que naquela visita Deus estava presente. E chama aquelas personagens que aparecem 1, 2, 3 de Senhor. Se coloca como servo deles. E apesar do barulho de acorde para um lado e para outro, movimenta a esposa, o criado, oferece o que há de melhor aos visitantes. E aqueles visitantes parece que quase não estão, digamos assim, olhando para Abraão. Perguntam pela esposa, e quando era costume naquele tempo, imagine, perguntar para um visitante, para o dono da casa, onde está a esposa. Elegante, mas interessante, ele sabe e conhece o nome da esposa de Abraão, sem Abraão ter falado o nome da esposa. Aliás, conhece na condição de Esther, que sabe. Deus promete que dentro de um ano ela retornará. Um deles retornará. E Sara já terá um filho. Esse texto mostra
a grande atitude que o crente, a pessoa de fé, tem que ter diante de Deus. Respeito, confiança. Porque Deus irrompe na vida do ser humano de uma forma que não é possível programar. É um Deus que aceita entrar na tenda, entrar, sentar, fazer refeição. Comer juntos significa isso, criar comunhão, estabelecer laços de família para criar a vida. Um Deus dialogante. O verdadeiro crente é aquele a quem Deus vem visitar e que o acolhe na sua casa, o acolhe na sua vida, de forma exemplar, que coloca tudo o que possui à disposição dele. Ele é aquele que partilha, ele é aquele que se abre. Quem acolhe o outro, acolhe o próprio Deus. Mas esta, eu diria, uma atitude que precisa ser superada também. Porque a atitude de Abraão foi de acolher, mas ao mesmo tempo ele achava que estava fazendo algo para. Era ele o sujeito. E depois irá descobrir que o grande sujeito da história é Deus. É por isso que precisamos fazer uma passagem fundamental em nossa vida. Passar da preocupação daquilo que nós queremos fazer para Deus, ao estupor, ao maravilhamento por aquilo que Deus faz por nós. E aqui o Evangelho nos ajuda também. Marta e Maria recebem Jesus. Jesus se torna verdadeiramente o Senhor da casa, porque todas as atenções são dirigidas para Ele. Marta está de serviço, abre as portas, põe tudo para funcionar, na cozinha, na limpeza, na decoração, na mesa. Enquanto Maria parece fazer as honras de casa, preferindo o papel de dama de companhia, por uma ótica mais espiritual, de discípula na escuta do Mestre. Até aqui, nada de mal. Uma prepara tudo para colher bem o outro, e a outra fica ali, ouvindo, falando conosco. Uma e a outra recebem Jesus, cada uma à sua maneira, e nenhuma das partes, ativa ou passiva, na hospitalidade é a pior. Jesus merece todo tipo de atenção. Maria, porém, diz o Evangelho, conhece Jesus, mas sabe ainda escutá-lo. Sabe ainda apaixonar-se por Ele, como se fosse a primeira vez. Todos nós sabemos o que significa a primeira vez. Depois a gente vai se acostumando às coisas. Mas Maria continua como se fosse a primeira vez, bebendo as palavras de Jesus. De fato, Jesus não procura servos, Martas, mas procura amigos, Marias. Não vai à procura de quem sabe fazer coisas por Ele, mas pessoas que lhe deixam fazer grandes coisas na vida deles. O centro da nossa fé, irmãos e irmãs, e aquilo que Deus faz em mim, em nós, e não aquilo que eu faço, nós fazemos por Ele. E Jesus vai confirmando isso, dizendo: Maria escolheu a melhor parte. Porque a primeira coisa que um amigo pede
e escutá-lo, e estar ao seu lado. E a contemplação não é, antes de tudo, um olhar a Deus. Quando a gente está diante até do rosto do sol, a contemplação não é olhar o rosto do sol, mas deixar-se olhar por Ele. Aquilo que dizia a cura das, né? Ele dizia que tantas horas da manhã, o que você faz? Olha para mim, ele olha para mim, ele olha para mim e olha para mim. Simples. Porque só quando aprendemos a nos deixar olhar por Ele que compreendemos melhor a nossa vida. Marta. Jesus não reprova o serviço, mas a agitação, a preocupação exagerada. Uma só coisa é necessária. Qual? Jesus não fala. Porém, pela descrição do texto bíblico, sabemos que sentar-se aos pés de Jesus significa estar aberto ao mistério, viver uma relação de amor com Deus. Marta e Maria não se contrapõem. São duas atitudes complementares. Maria não pode dispensar Marta e Marta não pode dispensar Maria. A amiga e a serva são duas maneiras de amar. As duas não são necessárias. Mas Jesus vai dizer que é necessário primeiro escutar para depois fazer. Então, o que nós podemos concluir hoje que viemos como peregrinos? Que o necessário, irmãos e irmãs, não é tanto o que somos obrigados a dar, mas sim o que nós podemos retribuir. O que eu posso retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, diz o Salmo. Isto é, a primeira atitude é daquele que reconhece que nós somos pessoas agraciadas, que a esperança foi colocada em nossos corações. E por isso, a nossa atitude é responder a essa esperança. Todos sentimos hoje a pressa, que é a pressão das coisas, das pessoas, dos afazeres. Temos que fazer hoje tudo como se fosse para ontem. Mas nós sabemos que mesmo sem sair de casa, é possível para cada um de nós encontrar um lugar à parte, para experimentar, para vivenciar a fecundidade do silêncio. Um bem que hoje é muito raro. Eu pensava, tem ambientes nos quais uma pessoa entra que logo chama a nossa atenção para o silêncio, para a oração. Esse lugar é um destes, né? Tem igrejas, capelas que não parecem igreja, não parecem templos, né? Essa arquitetura é tão bonita, não é verdade? Não é? Não gosto dessa igreja, não. Mas tem lugares que é assim. E nós podemos também criar em nossa casa, por mais que seja um pontinho, onde nós paramos de correr no meio daquela casa e possamos parar um momento aos pés de Jesus. Podemos começar a escolher o melhor na vida quando nós estivermos dispostos a aceitar que o necessário não é tanto aquilo que nós somos obrigados a dar, mas sim o que podemos retribuir. Por isso que quando Paulo escreve aos cristãos
E aos Colossenses diz assim: o mistério escondido por séculos e gerações agora foi revelado. O que ele está dizendo? Ele está anunciando uma maneira de vida livre da necessidade de fazer para se amostrar. E Paulo vai dizendo em que consiste este mistério revelado. No versículo seguinte, no versículo 27, a presença de Cristo em nós. Isto é, nós somos chamados a mostrar a presença, a esperança que foi colocada em nossos corações. E não se trata de assumir posturas estranhas, de realizar gestos religiosos específicos, de andar com a cabeça pintada de um lado para mostrar que somos mais devotos. Não importa quantas coisas nós fazemos, grandes ou pequenas. O que realmente importa não é aquilo que as nossas mãos podem produzir, mas aceitar, devolver um amor que nos precede e que nos acompanha. É isso que nós chamamos de fazer. Aceitar, devolver um amor que nos precede e nos acompanha. Este amor que brilha nas palavras e no gesto de Cristo é a melhor parte, que irá trazer ao nosso coração paz. É a única coisa necessária, que nunca será tirada, porque nos será dada para sempre. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui das nossas paróquias, da cidade de Deus, do município de Deus, cada um de nós possa redescobrir, cultivar essa dimensão interior na nossa existência. E a melhor parte de nós e da nossa vida. Ela merece todo o nosso cuidado, toda a nossa preferência. Vivamos esta vida dessa forma, peregrinos, que tem como começo sentar-se aos pés de Jesus e como ponto final também ser pessoas capazes de devolver aquele amor que recebemos quando estamos sentados ouvindo as palavras de Jesus e que agora temos que mostrar também numa vida, uma vida de Marta, que se coloca a serviço, peregrinos de esperança, uma esperança que foi colocada em nossos corações, uma esperança que somos chamados também a testemunhar com a nossa vida. Que assim seja. Boa caminhada na fé.